Então, pessoal, retomando ao nosso segundo bloco da Lei de Drogas, passamos a analisar então agora a vedação aos benefícios penais. No artigo 44, dispõe que os crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput desse artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Ali eu botei um quadro comparativo para vocês analisarem as vedações e ele é bem positivo na hora da revisitação da matéria. Livramento condicional. Artigo 44, parágrafo único. Nos crimes previstos no caput desse artigo, dar-se-á o livramento condicional após cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. No artigo 83, inciso 5 do Código Penal, mais de 2/3. No artigo 44, parágrafo único da referida Lei de Drogas, diz de 2/3 da pena vedada a concessão ao reincidente específico. O pacote anticrime introduziu que, ao condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário ou reincidente, é vedado o livramento condicional. Causas de inimputabilidade. O artigo 45 dispõe que é isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior requisito causal de droga, era ao tempo da ação ou omissão requisito temporal, qualquer que tenha sido a infração penal praticada inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, requisito consequencial. Parágrafo único. Quando absolver o agente reconhecido por força pericial que se apresentava à época do fato previsto nesse artigo as condições referidas no caput desse artigo, poderá determinar o juiz na sentença o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O critério que foi adotado é o biopsicológico, é o que é admitido. A incapacidade absoluta é isenta de pena, a incapacidade relativa reduz a pena. Modo de aferir, a causa é exame toxicológico, o efeito, a consequência é o incidente de insanidade mental disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal. Disposições processuais. No artigo 70, o processo e o julgamento dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. Parágrafo único. Os crimes praticados nos municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. Procedimentos penais comum e sumaríssimo. Artigo 28, usuário de drogas. Artigo 33, parágrafo 3º, uso compartilhado. Artigo 38, prescrição ou administração culposa de drogas. Especial da Lei de Drogas, demais crimes com o rito dos artigos 55 a 58 da respectiva lei. Apelo em liberdade. Artigo 59 dispõe que nos crimes previstos no artigo 33 do caput, parágrafo 1º e 34 a 37 dessa lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário, de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. A prisão, pessoal, ela só se justifica se lacerados os fundamentos da preventiva, que são do artigo 312, se estiver afronta o periculum libertatis. Segundo a súmula 347 do STJ, o conhecimento do recurso de apelação do réu independe de sua prisão. As medidas executórias são dispostas no artigo 60 a 64. Aqui, pessoal, nós vamos instituir umas perguntas com respostas curtinhas
para consolidar o conhecimento. Vocês vão ver que muito do que a gente leu aqui vai consolidar no artigo, nas questões aqui, e vai auxiliar vocês a lembrarem na hora das questões, certo? Na hora lá da nossa prova. 1. Responda certo ou errado. A Lei 11.343 de 2006 proíbe que a pena de prestação de serviços à comunidade aplicável ao usuário de drogas seja prestada em estabelecimentos de prevenção de uso de drogas e recuperação de usuários com o intuito de evitar situação vexatória ao agente? Não. A Lei 11.346 incentiva que a pena de prestação de serviços à comunidade seja cumprida em locais que se dedique à prevenção do uso de drogas e à recuperação do usuário ou dependente, conforme infere o artigo 28, parágrafo 5º. O artigo 28 ele dispõe: a prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Número 2. Caso o autor do delito do uso de drogas se recuse a cumprir sua pena, injustificadamente poderá o juiz determinar a sua prisão? Não. Como vimos, não há mais previsão de penas privativas de liberdade para o uso de drogas, mas apenas medidas educativas. Isso implica também para o caso de descumprimento. Assim, ainda que o agente cumpra as penas de prestação de serviço à comunidade ou comparecimento a cursos educativos injustificadamente, o juiz não poderá convertê-las em penas privativas de liberdade, devendo tão somente submetê-lo às medidas de coerção previstas no artigo 28, parágrafo 6º da referida lei. Sucessivamente, a advertência verbal e multa. 3. Considerando que o artigo 33, parágrafo 2º da Lei 11.343/2006 prevê como crime induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, pode-se afirmar que a realização de manifestações pela legalização do uso de drogas é crime? Não. O STF, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, atribuiu ao referido dispositivo legal interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer significado que proíba a manifestação e debates públicos acerca da legalização do uso de drogas. É a DI 4274. Priorizando a liberdade de pensamento, expressão, comunicação e informação. Se não, vejamos. Ali consta, pessoal, a decisão dessa ADI. O tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação direta para dar ao parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que exige a proibição de manifestação e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento episódico, ou então viciado das suas faculdades psicofísicas. Votou o presidente César Peluso e os demais ministros acompanharam. 4. O princípio da insignificância se aplica ao crime de tráfico de drogas? Não. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato. Cabe esclarecer, pessoal, que o bem jurídico tutelado nesse caso é a saúde pública, põe em risco a integridade social. Pois bem, o crime de perigo abstrato é aquele em que não é necessária a comprovação da efetiva situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, o resultado daquela conduta. No caso, não é necessária a comprovação do efetivo risco à saúde pública, sendo presumido pela simples prática de conduta, inaplicável, portanto, o princípio da insignificância. O crime de tráfico privilegiado é equiparado a hediondo? Muita atenção nisso, pessoal. Cai em prova. Não, o tráfico privilegiado previsto nos artigos 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Considera-se tráfico privilegiado o praticado por agente primário com bons antecedentes criminais que não se dedique a atividades criminosas nem
integra a organização criminosa, não importando se a organização criminosa está ligada à prática do crime de tráfico ou não, sendo-lhe aplicada a redução de pena de 1/6 a 2/3. 6. Os crimes de comércio ilegal e de tráfico internacional de arma de fogo são passíveis de fiança? Não. Com a edição da Lei 13.964, tais crimes passaram a ser considerados hediondos, portanto inafiançáveis. 7. Aqueles que se associarem para o cometimento do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006 incidirão no crime de organização criminosa previsto na Lei 2.850 de 2013? Errado. O crime no qual incidirão os agentes será previsto no artigo 35 da Lei 11.343, Associação para o Tráfico. O artigo dispõe: associarem-se 2 ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não qualquer crime previsto no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. 8. Aquele que financia a prática de crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343, de 2006, incide nas mesmas penas do artigo 33 caput da Lei de Drogas? Errado. A conduta do financiador do tráfico é tipificada no artigo 36 da Lei 11.343, de 2006, que prevê uma pena maior do que a pena prevista no artigo 33 caput da lei. Artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput do parágrafo 1º e 34 desta lei, pena de reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. 9. A colaboração do informante para o crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006 não constitui conduta autônoma, sendo tão somente uma causa de aumento prevista na lei. Errado. De acordo com o disposto no artigo 37 caput da referida lei, o informante possui uma tipificação autônoma. No artigo 37 dispõe: colaborar como informante com um grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei, pena de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. Então, pessoal, o que eu desejo para vocês é muita sorte, prosperidade e sucesso. Como eu falei em outras oportunidades, pelo que a experiência nos mostra, pelos professores, pelos colegas, que a gente encontra no caminho. Cada um de vocês ensina. Eu tenho certeza que eu passei um conhecimento para vocês como vocês me passaram conhecimento. E o fato de vocês estarem buscando conhecimento já mostra que os senhores são diferenciados. Eu sei que dá vontade de jogar tudo, de abandonar, de dizer, eu não vou conseguir mais. O que nós estamos fazendo aqui é dignificando a nossa caminhada. Não fazer é a certeza do insucesso. Então, o que vocês estão fazendo aqui é de grande valia e tenho certeza, pessoal, que vocês vão colher os frutos. Mais cedo, mais tarde, terminar como disse o professor Rodrigo em um outro vídeo, que eu gostei bastante, terminar esse concurso aqui já visando o próximo e o próximo e o próximo. Vocês vão ver que logo, logo vocês vão estar craque. A primeira passada de olhos numa lei dessa, a gente pode pensar, mas eu não vou guardar nada. A segunda vez que vocês fizerem, vocês vão ver que é muito mais fácil, é revisitação da matéria. E muito se solidifica o conhecimento com as questões. Teoria e questões dá fôlego para a gente fazer prova. Muitas vezes nós estamos com a melhor técnica e lá na hora nos falta fôlego. É o mesmo que nós irmos numa academia, o início de uma academia não preparados. Nós cansamos, né? E chega lá pelas tantas, aquilo é tão natural, a ansiedade já não nos pega, né? Porque estamos a campo, para nós é normal ir lá fazer uma prova. Então, firme, pessoal. Lutem, não saiam da fila. Como eu disse uma hora, vocês encostam a barriga lá no balcão para assinar o termo de posse de vocês. Um abraço, tá? Fico muito contente de ter
ministrado essas aulas e aprendido também com vocês. Parabéns!